Bom, queridos, o texto é um texto magnífico. Paulo aqui ele expressa para a igreja de Corinto a preciosidade daquilo que nós fomos chamados para viver no Senhor. O interessante é que a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ela vai nos levar ao entendimento de que é uma carta de advertência. Nós vamos ver Paulo ali corrigindo alguns defeitos, alinhando alguns pensamentos que aquelas pessoas tinham. Aquela igreja era uma igreja, como o pastor aqui bem disse, era uma igreja próspera, uma igreja que estava localizada ali na região portuária, mas uma igreja que cresceu muito, uma igreja que se desenvolveu muito, principalmente nos dons espirituais. Paulo chega a um momento a ponto de ter que escrever um capítulo orientando aquele povo acerca da forma que eles estavam cultuando. Leva-nos a entender que o culto estava meio descoordenado, um pouco bagunçado. Então Paulo, na sua primeira carta, escreve algumas orientações. Na segunda carta, nós vamos ver um homem com um coração mais aberto. Paulo expondo um pouco mais da sua vida, trazendo para aquele povo a preciosidade do que eles poderiam viver em Cristo. E isso é algo fenomenal. E no capítulo e nos versos que nós lemos, o apóstolo Paulo está trazendo ao entendimento do porquê eles foram resgatados em Deus e o que Deus estava chamando eles a viverem após serem alcançados pelo sacrifício de Cristo. Falarmos sobre reconciliação, precisamos voltar ao início de tudo. Não quero aqui fazer nenhuma propaganda de novela da Record, né? Que a Record lançou a novela chamada Gênesis há um tempo atrás e fala, para entendermos o meio, precisamos voltar ao início. Era algo mais ou menos desse tipo. Mas para entendermos um pouco mais do que nós iremos falar, vamos voltar lá atrás. Nós sabemos que o homem, por natureza, herdou tudo aquilo que Adão havia feito, principalmente o pecado. Nós herdamos essa natureza a qual veio sobre as nossas vidas e trouxe muita dificuldade, muita luta e, a princípio de tudo, trouxe separação entre o homem e o seu Criador. O mesmo Paulo, agora escrevendo aos Romanos, ele declara no capítulo de número 3, no verso 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O homem, após o pecado no Éden, ele foi distanciado. Adão e Eva foram tirados do jardim e agora já não tinham mais o benefício, o prazer, a dádiva de todas as tardes, ter o Senhor os visitando. E às vezes numa linha de conjectura minha, tá, gente? Gosto de deixar isso bem claro. É uma linha de pensamento minha, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não está falando nada do que eu vou dizer aqui. É uma linha de pensamento minha. Imagino eu nas tardes, talvez Adão com todo o prazer, talvez catalogando, dando nome a cada um dos animais, e Deus pairava sobre o jardim e conversava com Adão. Imagine como era lindo tudo isso. Mas agora, após o pecado, o homem é tirado daquele lugar e os seus descendentes passam a herdar toda a consequência gerada pelo pecado de Adão. E aí, queridos, após isso, ao olharmos para a condição e natureza do homem, nós vamos ver algo sendo feito de forma drástica, porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos sem moral. Vivíamos de forma desmoralizadas. O apóstolo Paulo, em um momento onde ele vai escrever algo que acontecia sobre a sua vida, trazendo isso para uma característica nossa do ser humano, ele vai falar: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou sempre desejoso de praticá-lo. Isso é a consequência do erro que foi cometido lá atrás. Por andarmos distantes, a Bíblia vai dizer que a partir da ação de pecado de Adão, nós nos tornamos inimigos de Deus. Andávamos separados, andávamos como ovelhas desgarradas. Jesus
narrando uma colocação que está lá no Evangelho de João, declara que o Deus deste século, ele cegou o nosso entendimento, ele cegou o entendimento de muitos para que não compreendêssemos a clareza e a preciosidade daquilo que Deus estava fazendo por nós. Olha a condição que o homem se encontrava. Mas como eu ouvia muito isso no início da minha caminhada de uma pessoa que era muito próxima, Deus, ele sempre tem um plano para quem sai do plano. Deus, ele tem sempre um plano de resgate. E o que me deixa encantado no nosso Deus, querido, é a forma que ele se empenha, ou já se empenhou, para resgatar o perdido. Mas muito mais precioso do que isso, ele nos envolveu nesse plano de resgate. Ele nos fez compreender o que ele fez por cada um de nós. E agora nós que tivemos o nosso entendimento esclarecido, ele nos leva a entender que nesse plano de reconciliação, o homem também está envolvido. Que dádiva maravilhosa! E é dentro disso que eu queria falar da importância de termos amor por pessoas. Porque quando nós manifestamos o amor ou a paixão por alguém, nós estamos transmitindo ou dando continuidade a tudo aquilo que Jesus iniciou um dia aqui na terra. Estamos, de fato, expressando a vontade de Deus de forma muito clara. Porque hoje, querido, um dos melhores métodos de manifestarmos o amor de Deus é através das nossas ações. Eu me lembro de uma vez, eu já contei até essa experiência para alguns, quando nós estávamos fazendo o CCM no nível de número 3, o nível 3 do CCM foi algo que destravou a minha vida e me encantou. Então, quando terminamos a matéria, tínhamos aprendido que precisávamos ser cristãos contagiantes. E aquilo moveu o meu coração. E a vontade que dava era de sonhar que estava pregando, falando de Jesus para alguém. E eu me lembro que um dia, passando pela rua, eu encontrei uma pessoa assim de forma bem tristonha. E eu falei para aquela pessoa assim: Jesus te ama. E a pessoa virou para mim e perguntou: mas por quê? E aí, muitas das vezes, quando nós expressamos essa frase, Jesus te ama, normalmente nós ouvimos um amém, nós nunca esperamos um porquê, né? As pessoas, elas criam entendimento de forma bem clara que Jesus ama ela. E ai de mim se não tivéssemos estudado um pouco mais há um tempo atrás e entendêssemos sobre o plano da salvação. Uma coisa que eu achei que eu ia gastar ali 20 segundos no máximo, eu tive que gastar uns 5 minutos explicando o plano da salvação para aquela pessoa, para ela entender o porquê do amor de Deus. As pessoas, elas não querem apenas mais ouvir. As pessoas, elas não querem apenas mais serem empurradas ou impulsionadas. É por isso que precisamos ter a realidade daquilo que nós pregamos na nossa vivência. Quer um exemplo disso? Na época de Jesus, os líderes da época, eles pregavam a lei. Eles falavam muito sobre a lei. Mas o povo tinha dificuldade de aceitar. Mas quando eles pararam para ouvir Jesus, eles falaram: esse aí é diferente, porque ele fala como alguém que tem autoridade e poder no que está falando. É o que Jesus exige de nós. E para compreendermos a dimensão do que ele fez por nós, nós voltamos lá em Mateus, no capítulo de número 11, onde Jesus ele começa dando algumas instruções. E para entender essa colocação, Jesus primeiramente ele fala: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na sequência, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E lá em Marcos, no capítulo de número 16, se eu não me engano, no verso 15, Jesus declara para os seus discípulos, perto da sua ascensão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É um processo. Estávamos vivendo uma vida destruída, miserável. Nos aproximamos dele. E por andarmos próximos,
passamos a conhecer quem Ele é, passamos a ter a essência dele em nós. Então aprendemos dele, e logo após aprendermos dele e estarmos bem instruídos acerca de quem Ele é e do que Ele veio para transmitir, nós damos continuidade ao que Ele fez, anunciando as boas novas, o Evangelho da salvação. Essa é a melhor forma, querido, de nós representarmos essa dimensão de ter amor por pessoas. Sabe por quê? Às vezes nós queremos fazer um ato de caridade, nada contra, eu acho isso algo muito relevante, mas às vezes nós contribuímos para a vida de alguém em algo que só vai sanar o problema momentaneamente. É por isso que quando Pedro está subindo para o lugar da adoração e ele encontra ali aquele homem paralisado, eu acredito que a vontade de Pedro de dizer para aquele homem foi assim: o que você quer, eu não posso te dar, mas o que você precisa, eu tenho para te dar hoje. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro acabou com o problema de uma vez por todas. E ser comprometido em anunciar o Evangelho é isso, é ter a solução para o problema de forma total para a vida de alguém. Mas precisamos analisar alguns pontos, porque a igreja, ela precisa andar firmada nisso. Entenda, nós estávamos distantes do Criador, mas em Cristo, Deus, Ele criou ou fez a possibilidade do homem se reconciliar. Ele não intimou que fizesse, Ele deu a possibilidade. E por pessoas, por homens, terem a oportunidade ou a possibilidade de escolher ou não escolher, nós estamos envolvidos em que compromisso? Em influenciarmos as pessoas, em fazermos elas entenderem o quão precioso é aquilo que nós estamos vivendo, em fazer elas compreenderem que Jesus é bom, Ele não quer apenas manifestar a sua bondade aqui na terra, Ele é tão bom que aquilo que nós mais precisávamos, Ele não vai fazer mais, Ele já fez há 2000 anos atrás, para que nós estivéssemos com Ele eternamente na glória. Mas Ele nos envolve nesse plano, aonde Ele deseja ver com que todos os perdidos sejam resgatados. Mas, ao decorrer do tempo, querido, a igreja, ela passou a ter algumas deficiências. E nós queremos abordar aqui alguns pontos, para que, se talvez em nós haja alguma dessas deficiências, nós saiamos daqui curados e prontos para que possamos viver um novo tempo. Nós queremos ver a glória de Deus envolvendo lugares e mudando a vida de pessoas. E um dos primeiros pontos que eu queria falar sobre quem deseja ter uma vida apaixonada por gente é a identidade. O primeiro ponto é a identidade. Porque se não temos identidade, não sabemos quem somos. E se não sabemos quem somos, não sabemos o valor que nós temos. E às vezes, o maior problema é que dentro da igreja, dentro deste ambiente, nós até levantamos as nossas mãos, nós até recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida. Mas talvez por falta de instrução, ou talvez por falta de um desejo de conhecer o Senhor ainda mais, permanecemos dentro desse ambiente e vivemos aqui dentro de forma infante. Vivemos de uma forma infantil. Temos uma vida de oscilação de fé. A nossa vida não muda a vida de ninguém. E se não muda a vida de ninguém, querido, me desculpe a clareza e a franqueza, você está vivendo de forma inútil no reino de Deus. Porque é o desejo do coração de Deus. Eu não consigo ver um Deus abrindo mão da sua glória, se despindo, se fazendo maldito por alguém que não tenha valor algum. Então, quando nós nos desprezamos em sermos anunciadores das verdades de Deus, nós estamos declarando para Ele que o sacrifício que Ele fez por cada um de nós não teve valor algum.
E nós queremos, de uma vez por todas, entender a importância de compreendermos a nossa identidade, querido. Porque não queremos viver dentro desse ambiente. Do que adianta você gastar todo o tempo da sua vida, talvez 20, 30, 40 anos, eu não sei, e chegar no fim da sua vida, você entender que a sua caminhada cristã foi uma caminhada improdutiva por causa da sua identidade em Deus. Porque quando nós descobrimos quem somos, entendemos o valor que nós temos e a preciosidade daquilo que Jesus fez por nós. Não podemos viver dentro da casa do Pai sem o entendimento de que nós somos filhos. E lá em Lucas, no capítulo de número 11, Jesus vai falar um pouco a respeito disso. E entenda algo, querido, a falta de identidade vai nos fazer não compreendermos a dimensão do amor do Pai por outros que já descobriram a sua identidade nele. Olha o que acontece no texto. O texto vai falar sobre a parábola do filho pródigo. E eu não quero muito entrar em detalhes acerca do filho que foi embora, mas eu quero falar um pouco acerca do filho que ficou em casa. Daquele filho que estava ali, era fiel, era leal, mas não sabia quem era. Um filho que tinha direito de tudo, mas não desfrutava de nada, porque não sabia quem ele mesmo era. E quando ele volta talvez da sua rotina de trabalho, e ele vê que a casa está em festa, e ele procura saber do porquê aquela festa está acontecendo. Então ele descobre que aquele seu irmão que havia pegado toda a sua parte da herança agora tinha voltado. Então eu imagino o coração daquele jovem revoltado, olhando para o pai dizendo: eu estou aqui há tanto tempo contigo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive aqui junto com o Senhor, e o Senhor nunca me deu nem um cabritinho para me poder curtir uma festa com os meus amigos. Mas olha o que a palavra vai dizer no verso de número 31, eu fico imaginando o pai olhando para aquele filho e dizendo: meu filho, tudo que eu tenho também é seu. Tudo que eu tenho também é seu. Mas hoje a nossa casa está em festa. Hoje eu sacrifiquei um pouco mais daquilo que eu tenho, porque o seu irmão que estava perdido voltou. A falta de identidade rouba de nós a alegria do maior plano que Deus elaborou para a humanidade, querido. Aquele jovem estava perdido. Por mais que ele tivesse pegado toda a herança e gastado tudo, o pai tinha esperança que um dia ele ia voltar, e ele voltou. Mas um que estava em casa, por não entender quem ele era, ele não conseguiu se alegrar por uma causa que trouxe alegria não apenas para o pai, mas por toda a casa. Então, querido, precisamos entender que a falta de identidade rouba de nós uma alegria que não pode mover, não move apenas o nosso coração, move também o coração de Deus. A falta de identidade nos faz entender, rouba de nós o entendimento de que, independente do que aconteça, independente se alguém prospere mais do que eu, independente de que se alguém conquiste mais do que eu, que para mim o que importa é que eu faço parte da família de Deus, e isso já me basta. E a falta de identidade rouba isso de nós. A falta de identidade nos faz entender e achar que Deus é apenas Pai meu. Então, querido, precisamos entender de uma vez por todas: Deus não é apenas Pai teu, Deus é Pai nosso. Jesus declarou dessa forma: quando vocês forem orar, vocês declarem: Pai nosso. O segundo ponto em que nós precisamos entender, termos a total clareza de conhecimento, para que possamos ter paixão por gente, é o compromisso com a causa. Primeiro ponto, precisamos ter identidade. Segundo ponto, precisamos ter compromisso com a causa. E o compromisso não envolve a parcialidade das nossas vidas. Compromisso envolve, muitas das vezes, você parar, gastar tempo
O compromisso envolve a sua vida. O compromisso envolve você por inteiro. Já percebeu? Quando nós queremos algo do Senhor, queremos que Ele abençoe-nos na totalidade, mas na hora de nos envolvermos e nos comprometermos, queremos parcializar os nossos níveis de compromisso? Não é assim. E entenda algo, querido. Precisamos nos comprometer com a causa muito mais do que nós nos comprometemos com as coisas. Às vezes o nosso coração é tomado pelo comprometimento com as coisas e perdemos a sensibilidade do compromisso com a causa. E aí nos acostumamos, sabe? Não, eu preciso correr, eu preciso me agitar para arrumar a igreja, porque se eu não arrumar a igreja não vai estar legal. E quantas das vezes na correria dos afazeres das coisas, nós não conseguimos ter a sensibilidade que passamos por pessoas caídas, perdidas, moribundas, precisando daquilo que nós temos, mas nós os abandonamos. É por isso que quando Jesus é questionado sobre o amor ao próximo, como amar um ao outro, Jesus só traz uma parábola, lá em Lucas 10, declarando que um certo homem, vindo de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho, foi assaltado e tomou uma coça feia. E aqueles salteadores jogaram ele pelo meio do caminho. Mas, ao ser jogado no meio do caminho, vem passando o sacerdote, comprometido com as coisas. E a Bíblia faz questão de mencionar, Jesus faz questão de mencionar, que ele viu o homem caído ali, mas talvez totalmente envolvido com as coisas, não parou para atender o que estava caído. Logo após, vem o levita, e também talvez preocupado com aquilo que precisava fazer, com as coisas que ele precisava acertar, alinhar, não sei. Passa, vê o homem caído, mas não para o socorrer. Por isso, queridos, precisamos entender. Compromisso com coisas são importantes, mas nós fomos chamados para ter compromisso com uma causa. E a compromisso com a causa não envolve o ambiente, envolve pessoas. Compromisso com a causa não envolve coisas, envolve pessoas. Às vezes queremos nos empenhar em ter um ambiente muito bem aconchegante, nada contra. Eu sei que isso é importante, mas às vezes deixamos ou permitimos que isso seja o fator principal das nossas vidas. Você já parou para pensar? Pensa junto comigo agora. A própria palavra vai dizer que Deus declara para os homens: eu não habito em templo feito por mãos de homens. E aí, queridos, leva isso para casa e guarda 7 chaves. Você sabia que quando você para consolidar alguém, você está preparando um templo, um coração para ser a habitação do Espírito Santo? Você sabia que quando você para cuidar de alguém, você está preparando um templo para receber a presença do Deus Todo-Poderoso? E aí a pergunta é, baseado na causa do reino de Deus, como estão os templos que você está preparando nesses dias? Como estão os templos que você está preparando? É o que nos leva a pensar, queridos. Não é porque Ele já fez em nós que eu tenho que ignorar o que Ele tem para fazer na vida de outros. Isso envolve paixão por gente. Nós não fomos chamados apenas para estar nesse ambiente e levantarmos as nossas mãos e sermos abençoados, não. Ele nos chamou para o ministério da reconciliação. Precisamos nesse tempo alcançar os perdidos.
Precisamos nesse tempo, querido, clamar para que o dono da seara envie mais trabalhadores. Precisamos estar comprometidos com a causa e não apenas com as coisas. Porque apenas, às vezes, nós falamos que queremos ver o sucesso do reino de Deus acontecendo na terra. Mas não trabalhamos por causas, trabalhamos por coisas. E aí é difícil as coisas acontecerem. É difícil a nossa fé evoluir, a nossa fé se desenvolver. Porque se temos apenas o compromisso com coisas, uma hora as coisas param de acontecer. Se temos apenas o compromisso com coisas, uma hora as coisas param de chegar. E a grande pergunta é: e quando isso tudo parar de acontecer, como é que vai estar o seu coração? Como é que vai estar a sua vida? Deus, Ele tem nos chamado ao entendimento, querido, de que se o nosso coração não estiver totalmente intencionado ou encantado por alcançar, por amar ou ser apaixonado por aquilo que Ele também é, não adianta virmos para cá. Não adianta estarmos aqui, é perda de tempo, é gastar tempo à toa. Por isso que esse tempo nós precisamos nos comprometer dentro daquela dinâmica, sabe? Quem você é nesse omelete? Você é a galinha ou você é o porco? Calma, não quero diminuir ninguém aqui falando sobre os animais. Quem você é? Você é a galinha ou é o porco? Porque a galinha, ela bota o ovo e vai embora, querido. Mas no omelete de ovos com bacon, para termos bacon no omelete, o porco precisa morrer. O porco precisa dar a sua vida. A galinha põe o ovo e mete o pé. Mas o porco precisa dar a sua vida para que outros desfrutem de algo prazeroso. Esse é o nível de paixão por gente que Deus quer que nós façamos. É por isso que eu citei na mensagem passada e hoje eu não posso deixar de citar. Jesus entendeu e viu que esse negócio de amar o próximo como a si mesmo era pouco. Então ele olhou e disse: vocês querem um modelo de amor? Amem uns aos outros como eu vos amei. E aí a pergunta: como foi que Jesus te amou? Como foi que Jesus me amou? E aí Paulo nos orienta: tedes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que antes de tudo a si mesmo se esvaziou, se fazendo maldito. Ele abriu mão, ele se entregou, ele deu o seu melhor, ele fez o que precisava ser feito, querido. Então, amor por gente, amor por pessoa, envolve de nós fazermos tudo aquilo que precisa ser feito. E nós vamos para o fechamento, que é o terceiro e último ponto. Precisamos de ter uma vida de intimidade com Deus. Primeiro ponto, identidade. Segundo ponto, compromisso com a causa. Terceiro e último ponto, compromisso com Deus, ou intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, querido, vai fazer nós conhecermos Deus como de fato Ele é. Quando você conhece alguém e se aproxima dessa pessoa, com o decorrer do tempo, no crescimento da intimidade, você começa a saber aquilo que essa pessoa gosta e do que ela não gosta. E com Deus não é diferente. Quando nos aproximamos dele e começamos a descobrir quem ele é através de uma vida de oração e através da palavra, nós passamos a entender e descobrir o que Deus gosta e o que Deus não gosta.
E trazendo para essa dinâmica do amor por gente, lá em Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11, a Bíblia nos faz entender que Deus não tem prazer na morte do ímpio nas suas iniquidades. Então, se tem uma coisa que Deus não gosta, é que homens morram sem ter Ele no seu coração. E aí, lá em Lucas, no capítulo de número 15, do versículo de número 10, a Bíblia nos leva ao entendimento de que quando um pecador se arrepende, quando alguém é alcançado e é reconciliado de volta, na mesma conexão que Adão um dia perdeu, os céus se alegram. A vida de intimidade com Deus traz isso, nos faz entender aquilo que Deus ama e aquilo que Deus odeia. E eu acredito que a igreja do Senhor, nós, a igreja do Senhor nesses dias, estamos aqui para nos comprometermos em trazer alegria ao coração de Deus. A minha vida e a sua vida, querido, precisa alegrar o coração de Deus. E aí vai aquela seguinte pergunta para nós irmos para casa pensando: quais são os pontos da sua vida que têm trazido alegria ao coração de Deus? Talvez nós andamos um pouco tristonhos ou desanimados, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa... Ih, está fraco. A alegria do Senhor é a nossa... Mais uma vez, a alegria do Senhor é a nossa... E se nós não alegrarmos o coração dele, como nós estaremos? E aí vai a seguinte pergunta: como as nossas vidas têm produzido alegria ao Senhor? Gente, essa é uma palavra para nós sairmos daqui nessa noite e talvez raciocinarmos. Lembre-se, já estamos no final de 2023. Talvez esse ano foi um ano pouco produtivo para você nesse sentido. Mas não espere, como nós falamos ontem, vamos matar do nosso coração esse negócio de que ano novo, vida nova. Gente, isso é tudo uma causada. Isso é uma mentira que a gente inventa. Se fosse assim, irmão, se dia 31, esse negócio de ano novo, vida nova, se dia 31 fosse numa quinta-feira, dia 1º voltaria para a segunda. Mas dia 1º é sexta de novo. Segue-se o ritmo. Então, vamos parar com esse negócio de ano novo, vida nova. Se a oportunidade está sendo nos dada hoje, não espere o próximo ano para a sua vida ser mais produtiva com a causa do reino de Deus, não. Comece amanhã. Melhore amanhã. Deseje ser uma pessoa melhor amanhã. Para com essa mentira de ano novo, vida nova. Se você for com essa... Isso aí é igual aquela dieta de dia de segunda. Aquela dieta da segunda-feira, que aí você, na terça, fala assim: não, na segunda eu faço a dieta. Só que aí tem uma semana para correr. Aí, né, no domingo à noite, tu, cai dentro. Não, amanhã eu vou queimar tudo. Aí na segunda tu acorda como? Hoje eu estou empolgado. Aí quando bate a fome, aí você come alguma coisinha, mantém. Aí na terça você quebra de novo e fala o quê? A segunda eu começo, essa não deu. E aí a nossa vida fica nesse ciclo, sabe? O desejo do nosso coração é que você saia daqui e talvez você ouça essa palavra, mas você não decida, apesar que amanhã é segunda, né? E vai facilitar. Mas não deixe para segunda, querido. Comece a fazer algo hoje. Talvez hoje no seu caminho para casa aconteça com você como na parábola do bom samaritano. Talvez você esteja programado para sair daqui e ir para uma pizzaria, mas no meio do caminho pode surgir uma oportunidade para você ser um bom samaritano. E se envolva
com a causa e não apenas com as coisas. Gente, coisas só são coisas. Agora a causa do reino de Deus é algo que vai ecoar pela eternidade. Sabe o que mais mexe comigo? Eu acho que eu já falei isso aqui. É eu entender que há um tempo atrás eu olhava para mim e falava assim: de fato eu sou um Zé Ninguém. Gente, hoje eu me acho o cara mais bonito desse mundo. Se alguém contrariar, tô nem aí, o que importa é que eu acho. Sou decidido a respeito disso. E se alguém aqui falar que é mais bonito do que eu, você vai ficar com a sua opinião e eu vou ficar com a minha, e todo mundo vai para casa bem. Mas, gente, para pensar. Deus conta com você, sabe, para resgatar alguém que talvez nessa hora esteja indo a caminhos largos para o inferno, para sofrer eternamente. Irmãos, hoje nós falamos muito de inferno, mas a realidade bíblica é que no lugar do término final, lá até o diabo vai sofrer, porque lá será lugar de tormento para ele. Então, se ele vai sofrer, imagine quem for para lá com ele. E Deus, ele nos resgatou e nos deu a oportunidade de conhecermos a palavra dele, encontrarmos nela clareza e conclusão de que nós estamos capacitados e habilitados para olhar para pessoas e fazer com que elas sejam resgatadas e, ao invés de irem para um lugar de sofrimento e tormento, elas desfrutem daquele lugar que Jesus declara lá em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Gente, quantos amigos seus, gente boa, parceiro, fechamento, mas que se morrer hoje vai para o inferno, irmão. O que você tem feito por esses caras? Lá no trabalho, eu criei uma dinâmica com a galera que trabalha comigo. E eu falei para eles: hoje nós vamos trabalhar a partir de hoje com uma dinâmica. O céu é tão bom que eu não quero ir para lá sozinho. E os meus amigos também vão comigo. Então, irmão, titubeou, é palavra na cabeça e orientação sobre o caminho da salvação. Pensou um pouquinho a gente vem e pum, palavra na cabeça. Mas nós não podemos perder a oportunidade, sabe? Às vezes nós falamos a respeito de paixão por gente, queremos apenas ajudar as pessoas. Gente, existe muita gente que não tem falta de nada, mas vai para o inferno. Existe muita gente que nunca passou fome, mas se morrer vai para o inferno. A nossa dinâmica de paixão por gente não é pela condição que a pessoa tem, mas é pelo estado que ela está na sua alma. Que nesse tempo, Deus abra os nossos olhos, para que possamos compreender de forma clara o nosso compromisso e o nosso envolvimento. Sabe? Chega, gente. Vamos fazer diferente. Não dá mais apenas para vivermos cristianismo dentro do ambiente sagrado. Já parou para pensar? Atos capítulo de número 8, versículo de número 4. O apóstolo Paulo, ele recebe cartas para perseguir a igreja e levar aqueles que pregavam o evangelho para as prisões. E olha o que a Bíblia vai dizer. Após alguns dos irmãos sepultarem Estevão, muitos, linha na pipa, mete o pé. Mas a Bíblia diz que até esses que iam dispersos, eles iam anunciando o evangelho do reino de Deus.